Então, boa noite, pessoal. A gente está começando agora o nosso, possivelmente último, talvez penúltimo encontro do ano, né, do grupo de estudos de fanfiction do NEP, no qual a gente leu e a gente vai discutir o texto Emotional Economies, The Complex Emotional Nexus That Makes Up Online Fanfiction Work, que é acredito que seja pronomes ela dela, da Brit Kelly, que é professora de escrita na Universidade UC Davis, da Califórnia. E esse capítulo é parte de um livro maior que tem a ver com, assim, relações afetivas dos fãs que escrevem, né? Então, tipo, dentro do contexto de fanfiction. Eu separei A ideia de hoje talvez seja falar um pouquinho, assim, um breve resumo dessa introdução, e daí depois a gente pode ir meio caminhando juntos pelo texto. Acho que como tem pouca gente, a gente não necessariamente precisa organizar aquele sistema de fila, né, que a gente trabalha normalmente. Acho que quem quiser é só levanta a mão e a gente dialoga. Mas, de forma geral, assim, a primeira coisa principal que vocês vão ver que tá... Opa, tá dando uma baixadinha aqui. Que tá sublinhado aqui, é que o pano de fundo para esse trabalho, né, vai ser aquele primeiro período da produção acadêmica sobre fanfic e estudos de fãs, né, e fãs no geral, que vai ser aquela galera que ele cita, aquelas aqui, que é o Jenkins, a Camille Bacon-Smith e a Constance Bailey. E daí esse período, de forma geral, é chamado, talvez de forma meio pejorativa, assim, Fandom is Beautiful, né, que era na época que todo mundo estava muito entusiasmado com o que era ser fã e que tipo de relação aquelas pessoas estavam desenvolvendo com os textos e com os produtos e obras de mídia que elas selecionavam, né, para cultuar. Só para contexto, né, eu sempre acho engraçado quando começa essa discussão que dá a impressão de que essa coisa do entusiasmo seria uma coisa específica dos estudos de fãs. A gente sabe que não era, né, tem vários relatos, assim, várias pesquisas sobre o estado da arte dos estudos culturais, desculpa, que é da onde, assim, parte da onde surge, né, os estudos de fãs, que estava todo mundo numa pegada mais potenciais nessa época, assim, dos anos 80 e 90, né, e claro que isso tem a ver com vários desenvolvimentos políticos da época, de que qualquer tipo de organização política mais concreta estava perdendo força, então a luta de poder passa a ser levada mais a sério no campo cultural da representação, das representações simbólicas, né, dessas práticas simbólicas. Então, isso reflete na prática de estudos de fãs, mas eu acho que também não necessariamente essa época do Fandom is Beautiful é só o fandom que era beautiful. Tipo, tudo era lindo, tudo era ótimo nessa época, né? Ou pelo menos tudo, não que tudo era, mas que tudo tinha o potencial de ser ótimo. E por ótimo a gente quer dizer resistente, né? Dentro desses padrões de, sei lá, anti-hegemonia, anticapitalismo, anti-normatividade, toda essa posição contrária ao que era extremamente bem estabelecido como norma, né? Como normativo. E daí, nessa época, basicamente, como eu disse, havia grande ênfase nas práticas comunitárias, né? Então, nessa ideia de comunidade e organizações com grandes intensidades afetivas em torno de práticas comuns ou objetos comuns, e também práticas comunitárias não lucrativas. Assim como eu também já disse, no potencial de resistência das fãs, as formas hegemônicas não só de consumo, mas também de produção. E, claro, dentro desse nexo de consumo e produção, também até de, sei lá, formação de identidade, subjetivação e outras coisas que também são relevantes para a gente quando a gente pensa em fanfic, né? Durante esse período, a produção acadêmica ela era muito marcada pelo, como eu já disse, né, noção de comunidade, e uma comunidade que, ao contrário de todas as outras relações, não, mentira, brincadeira, não todas as outras, mas ao contrário de outras relações, essas comunidades elas não tinham uma relação mediada pela forma da mercadoria, mas sim por essa forma do que eles vão chamar de gift, né? Que daí pra gente a tradução vai tanto assim, economia de dádiva, quanto gift como presente, né? Mas enfim, o que importa não eram relações que eram necessariamente mediadas pela forma mercadoria, pelo contrário, elas rejeitavam de forma articulada esse tipo de
mercadorização, por assim, mercantilização, acho, né, que é a palavra em português. Claro que, como é o processo, assim, que a galera do estudo de faz costuma dividir em ondas, essa primeira onda do Fandom is Beautiful, ela não aparece sem críticas, né? Daí alguns teóricos posteriores, como aparece daí nessa partezinha aqui, eles vão criticar daí essa perspectiva que dá muita ênfase à resistência, o potencial de resistência de uma economia baseada na dádiva, né? E daí aqui, conforme diz, o Matt Hills, que é um divo, tem um livro muito legal, assim, todo o trabalho dele é bastante crítico, né? Diz que a primeira coisa é que esse paradigma anterior, né, que focava na resistência, ele criava daí um dualismo moral que estabeleceria uma dicotomia entre dois polos, né? E daí o polo aqui seria o consumidor passivo, que seria também, assim, aquele modelo de consumidor que vem como legado de um momento prévio ao desenvolvimento dos estudos culturais, né? Mas que era toda aquela teoria do pessoal que via televisão como instrumento de assim, divulgação ideológica, né, de dominação ideológica. Então, num polo a gente teria esse consumidor passivo, e daí no outro a gente teria o fã resistente, que daí seria o fã naquele modelo do Jenkins mesmo, do Pouting, que tipo, ele realmente está lutando contra os significados que são impostos a ele através da mídia que ele consome, né. Então, essa seria a crítica do Hughes, de que esse dualismo, ele acaba sendo um preto no branco muito simplista, né? Que não dá conta da complexidade das relações que estão se configurando nesse espaço de fãs. A segunda crítica também, daí seria que, nessa partezinha do lilás, não sei se vocês veem isso como lilás ou com rosa, mas um rosa mais escuro, que mesmo no contexto de uma economia da dádiva, isso não existe, que nem eles dizem, né? Que eles têm esse hábito de falar, tipo, does not exist in a vacuum, né? Tipo, não é uma coisa neutra, sempre vai estar extremamente ligada daí com sistemas de poder e hierarquização das práticas, né? Para ver o que tem mais ou menos valor simbólico dentro dessas trocas. Mas apesar das críticas, assim, a questão chave de que a fanfic tem como base de distribuição e compartilhamento, essa economia da dádiva ainda é um ponto extremamente relevante, que vai ser o que a autora vai desenvolver ao longo desse texto. Até agora. Gente, se alguém quiser comentar, por favor, podem me parar, tá? Porque senão eu sou a rainha do monólogo, adoro monólogo. Então, se for o caso, pode falar, Rafa. Um ponto que eu acho legal de você ressaltar, primeiro, essa ideia de uma perspectiva positiva, assim, eu acho até que em outras áreas, né, principalmente no começo dos estudos de internet, por exemplo, que são um pouco contemporâneos aí, nos anos 90, tinha muito essa perspectiva de a internet como espaço de, né, de liberdade, de criação e de comunidade também, com os estudos até sobre Wikipedia, que vão muito nessa onda, né, então é importante fazer esse paralelo, que não é uma coisa exclusiva dos fãs, não apenas porque eles eram fãs, mas também porque era um sentimento comum, assim, de ter essa resistência como uma possibilidade pela primeira vez, assim, tipo, ser uma coisa que estava crescendo. Outra coisa que eu acho legal você falar, e que é um ponto que é interessante, assim, é quando o Hughes traz essa ideia de, tipo, esse dualismo, assim, que é algo muito muito não irrisório, mas, assim, é muito imprático na nossa realidade, né. Tem um texto, acho que da Roberta Pearson, que ela fala que é, tipo, entre guerrilhas semióticas e, toscos culturais, assim, sabe, tipo, é uma coisa muito parece que é uma coisa muito distante, sendo que, ao mesmo tempo, você pode ser extremamente crítico de um lado e, tipo, ver uma coisa super crítica, e um outro produto que é da mesma linha, assim, você só tá de boa, você aceita, porque questões, sabe, o mundo é muito mais complexo do que essa dualidade, né, então é interessante como ele traz isso já em 2002, mas como isso ainda vai ser debatido durante um período dos estudos de fãs. Mas acho que era só esses comentários mesmo. Não, totalmente. E é muito doido, assim. Eu acho que. E eu e tu, especialmente, a gente tá sempre, sempre tem essa conversa de, tipo, da incorporação à resistência, né? Mas eu acho que, de fato, isso tá até hoje, assim. É muito difícil a gente sair desse paradigma de tentar pensar o que
como criar sentido nas nossas práticas, né, em relação a essa coisa que meio que nos permeia o tempo todo. É muito... Realmente, não dá para que seria daí a coisa que nos permeia, no caso, tipo, hegemonia, assim, né, do capitalismo como um todo. Eu vou falar capitalismo só porque... Mas não como sistema político, como sistema econômico, mas mais no sentido de, tipo assim, esse grande nexo de várias coisas, tipo, relações raciais, relações de gênero, relações etc, sabe? Mas só para ser mais prático. Mas e daí como que a gente lida com isso, sabe? É muito, especialmente no nível do indivíduo, tipo, é muito complexo da gente realmente impor uma dicotomia que ninguém se adere. Sabe? Se a gente põe a dicotomia, basicamente, tipo, vira um fracasso, porque ninguém é um ou outro, sabe? Então... Ou então, o pior de tudo é que se a gente impõe a dicotomia, talvez a resistência talvez seja o que cai por terra, sabe? Tipo, o que é picotado nesse momento. Sim, o clássico como consumir conscientemente no capitalismo, né? Essa possibilidade não existe. E daí, tipo, então é meio complicado. Ou a gente abre o gradiente, ou a gente entrega aqui e fudeu, sabe? Que, quem sabe, numa próxima vida. Mas o que tu falou da internet também é muito isso, assim. E eu acho que ela até fala depois, mais tarde, também, de tipo, pô, todo mundo tinha uma animação com o que viria, né? Que, meu Deus, a democratização da tecnologia. Toda vez que tem essa virada da nova tecnologia, surge esse movimento duplo de tipo, putz, isso talvez democratize, daí com mais amplo acesso, sabe, mais acesso às pessoas normais, assim, né? Aos usuários, a gente consiga, sei lá, nos representar, e isso chega a uma versão mais próxima de um potencial de emancipatório, assim. E no final nunca vai. Toda vez que tem tipo, uma grande revolução tecnológica, a tecnologia é totalmente... Não totalmente, né? Mas pelo menos parcialmente, sei lá, incorporada dentro dessa lógica da mercadoria, né? Mas é meio isso, assim. E é interessante o que... Antes, mais cedo, eu estava falando no grupo que esse é o meu texto mais... É o texto que eu mais gostei, talvez, do ano todo. Porque eu acho que essa ideia principal, que daí seria o foco no texto que tá, deixa eu abrir a aba certa. Aqui embaixo vai ser como lidar, então, com a transição dessa economia da dádiva com a plataformização dos fenômenos. Tipo, agora que a infraestrutura que a gente habita são as plataformas digitais. Tipo, e que tipo daí de... Não quero dizer determinação, mas que tipo de limites e, assim... Ai, como é que é o nome disso? Barreiras, assim, que a infraestrutura daí põe nas nossas possibilidades, né? Até de manter essa coisa de uma economia baseada em dádiva, ou presentes. Até porque, aqui nessa partezinha rosa clara, tem toda essa ideia de que essa ideia da dádiva e do compartilhamento de coisas que não são mercadorias, mas são presentes, na verdade, ela não é neutra, né? Ela serve até para esconder daí um nexo mais complexo de que ela vai chamar de tipo complex economy of corporate capital. Nunca sei falar enfim, mas tipo assim, uma economia complexa dessas diferentes corporações que estão envolvidas com a criação infraestrutural e com o domínio das plataformas, né? Que são de fato donas dessas plataformas e donas da gente, né? Na verdade, porque a gente vai se tornando cada vez mais fragmentado em dados, e daí a gente vira dado, eles são donos dos dados, dos dados que a gente dá para eles, então meio que cada vez mais a gente vai perdendo assim, o poder e como é o nome? Ownership? Acho que posse, né? A posse das nossas apropriação próprias... nosso próprio ser, do conteúdo que a gente cria, das formas que a gente se expressa e tudo mais. Daí aqui, deixa eu ver. O que é interessante também, que vai acontecer ao longo desse texto, e eu acho que meio valida bastante as nossas práticas, eu acho, porque de forma geral, quem lê no aula 3 é muito fiel ao aula 3, né, de uma forma quase meio vibe seita, assim. E aqui é um ponto
grande do argumento dela de que o L3 fornece uma possibilidade infraestrutural que escapa dessa lógica da mercadoria. Então, por isso que ele acaba sendo um lugar que vale a pena estudar, que tem tantos potenciais e que meio que realizaria, então, essa coisa que a gente entende como economia de dádiva, né? Mas antes disso... Ah, pode falar, Rafa. É nesse sentido mesmo, acho que nessa parte que ela fala, ela até cita eu nunca sei eu acho que é Nick Schirnick, que é o cara do Capitalismo de Plataforma, né, que é um livro que saiu em 2017, mas que aborda bastante de coisas que vão vir depois com a ideia de plataformização da cultura e tudo mais. E eu acho bem interessante essa parte especificamente, porque eu não conheço tantos trabalhos que situem a relação de fã dentro dessa lógica de plataformização, e eu acho que é algo que eu estou tentando fazer na minha dissertação também, e acho importante trazer esse posicionamento, né, porque realmente, assim, é um modo diferente de você se portar, que é muito direcionado pelo espaço em que você está, assim. Então tem um autor brasileiro, é o Bruno Campanella, que ele tem um texto sobre um termo que ele usa que é hábitos datificados, assim, sabe? Tipo, que seria o seu modo de agir dentro de um espaço de datificação. E acho que é bem nesse sentido, assim, que é válido considerar, sabe? Todos os affordances e, né, e as perdas que você tem dentro de uma plataforma, elas fazem você ter esse não um condicionamento necessariamente, mas te incentivam a agir de certa forma. E eu acho que acaba que muito do que a gente atribui à gift culture em algumas dessas plataformas é, na verdade, um modo de agir que a plataforma está incentivando, né? Não necessariamente algo inerente ao ato de consumir fanfic e tudo mais. Então, acho que essa parte essa perspectiva, essa lente analítica do texto, ela é o que mais me chamou a atenção, assim, que me deixou mais interessada também. E eu acho que o que tu falou é muito interessante no sentido de que talvez nem esteja algo que dentro dessa lente talvez nem exista algo que seja inerente do fã, né? Que, tipo, a gente é basicamente, cara, não condicionado, mas condicionada pelas possibilidades do espaço que a gente habita, né? Porque seria muito complexo a gente tentar pensar, tá, o que que é, então, inerente do fã, né? E tem o pessoal, eu sei que o pessoal do cult pop, principalmente a Yane, tá tentando sair desse, tipo, internet bias, assim, sabe? E daí, talvez, isso seria interessante de pensar como tá, os fãs que não estão na plataforma, que tipo de fã, tipo, o que eles fazem? Sabe, tipo, o que essa galera tá tentando fazer e como que eles se conectam com o objeto fora desse contexto da plataforma, mas ainda assim, eu acho que pra gente... eu também eu tô fazendo trabalho tentando explicar pra minha orientadora, tipo, tá, o que eu vou fazer no doutorado agora? Eu acho que eu também tô meio cedendo pro rolê da plataforma, assim, vou começar a estudar mais isso, porque eu acho que vai ser difícil de escapar, assim, a não ser que a gente remova totalmente, mas é muito... em algum momento a mediação, mesmo dos fãs que se organizam como fãs fora da internet, tipo, em algum momento tem essa mediação, né? É impossível, não impossível, mas acho que é improvável não ter, né? Sei lá. Sim, total. Eu acho que a gente não tem como. É isso que você falou, assim, o que seria inerente do fã nesse contexto. Eu acho interessante, acho uma proposta legal ela tentar ver essa perspectiva fora, mas ao mesmo tempo eu acho muito interessante a gente entender também o que tá ali, né? Assim, o porquê que as pessoas hoje em dia falam que todo mundo é fã. Isso tem a ver com como a gente se comporta no ambiente digital, isso tem a ver com as condições de consumir cultura que têm sido estabelecidas no nosso cotidiano, sabe? Eu acho que esse caminho também é muito interessante da gente entender exatamente o limiar entre o que é o fã, aquela perspectiva que a gente tinha e o que é o que é ser fã hoje, sabe? E eu acho que isso é um jeito interessante de você pensar mesmo o mundo, porque é aquilo, não tem como você desconectar, assim, só se você ir para uma comunidade Amish e essa ser seu referencial, sabe, de quem são os fãs, mas eu acho improvável. Então, acho legal fazer estabelecer essa conexão e entender que isso existe, tá ali, e trabalhar em cima disso, né. Eu tava lendo um pessoal discutindo, bem aquelas que passa tempo demais no Twitter, né? Mas o pessoal discutindo que normalmente toda vez que alguém daí abre mão e diz, não, eu sou offline agora.
para alguém ter direito a ser offline, outra pessoa tem que estar sendo online para ela, sabe? Para poder ver, tipo, tá, mas para onde que tu vai, quando, com quem que tu vai se encontrar, o que que tu vai fazer, tipo, a nossa estruturação do mundo, né, do dia a dia tá toda muito online, assim, é muito... Alguém vai ter que estar para outras pessoas daí que tem mais... Sabe aquele gênero quad? Não, eu não sou cronicamente online. Daí, para essas pessoas, daí alguém vai ter que estar fazendo papel de secretário, né? Mas, enfim. O que mais? Ah, eu tava anotando que tu falou do Bruno Campanella e daí perdi nas minhas anotações. Peraí. Ah, tá. Que tem... Cara, eu fiquei super interessada de ler o resto do que essa autora escreveu, aliás, né? Mas, enfim. Que ela falou que ela vai partir de um argumento que já é desenvolvido, né? Num trabalho anterior, que daí seria na página... Onde estamos aqui? 48? 48. Que é aqui embaixo de que online fanfiction is still best described, né? Que, tipo, a fanfic, ela ainda é a melhor forma de escrever a fanfic, talvez ainda seja a partir dessa lógica da economia da emoção. E ela vai chamar de economia da emoção, porque, assim, acho que todo mundo entende que é um lugar baseado principalmente, tipo, em intensidades afetivas, né? Que a gente faz amizade, a gente faz até na amizade, mas, tipo assim, essa ênfase, tipo, na troca de conteúdo erótico ainda, que é uma coisa extremamente outro tipo de intensidade afetiva, né? Mas que, enfim, da economia da emoção, na qual as fãs trocam não somente histórias e beta reading, né, mas status e amizade dentro de seus espaços. E daí, mas isso vem daí com dois poréns, né, que o primeiro, que é algo que daí o pessoal, tipo Matt Hughes, toda essa galera já falou, né, que o fandom não, sempre teve implicado com a economia política capitalista, não existe, ou talvez até exista, né, mas não da forma que a gente conhece agora. E segundo, que enquanto a plataformização do fandom ela não alterou a realidade de que, de fato, os fãs sempre tiveram sujeitos à exploração, né, através do contato direto com os produtores criativos, a plataformização parece ter alterado a escala em que essa exploração acontece ou poderia acontecer, né. E acho que, principalmente, ela começa pensando aqui, não sei se parece que vira uma coisa quase totalizante, assim, esse negócio da exploração, porque enquanto a gente está inserido, a gente não tem formas de lutar contra, né? E a gente meio que aceita esse processo exploratório só de criar conta na plataforma. Então, é uma mudança tão... tem aquele rolê do tipo, porque se a mudança quantitativa ela acontece em quantidade suficiente, ela vira uma mudança qualitativa, então, tipo, não só a escala, sabe? Mas a própria natureza desse tipo de exploração. Tá. Daí, a partir dessas considerações iniciais, o capítulo vai se dividir entre, primeiro, algumas considerações teóricas, né? Daí, primeiro, em relação a fãs e essa coisa que seria a forma, a mercadoria e o lucro, né? E depois, em seguida, sobre a possibilidade de uma economia da dádiva no contexto das plataformas digitais, pensando que tipo de reutilização as plataformas vão fazer da ideia de compartilhamento e de troca de informação comunitária, assim, né? Deixa eu ver. Pessoal, se alguém tiver comentários até aqui, se não, a gente pode ir para a primeira sessãozinha, que é Fandom and Gift Culture. Que tem... É engraçado, vocês chegaram a ler, eu sei que desde que eu entrei não leram, mas antes disso vocês leram a Camille Bacon Smith, o pessoal tava falando que, lá no negócio da Air, o pessoal tava reclamando que todo mundo lê muito Jenkins e ninguém lê, tipo, a Bacon Smith, e daí eu achei interessante que ela realmente trouxe muito mais a diva do que Jenkins daí. Mas não sei, vocês leram no NEP, né? No comecinho, assim, do grupo. Eu não sei as meninas, assim, eu li mais pra particular, assim, não no grupo. Mas sim, é um ponto que é bizarro, né? Porque é da mesma época e não sei exatamente o que aconteceu. Assim, sei, mas não, né? Então, não aquilo era um assim, negócio fica de que ele, tipo, começou a ser fã e ela nunca virou. Não sei, tinha alguma coisa pela qual as pessoas. Eu lembro que na página do fanlore, não vou lembrar, mas acho que a gente pode fazer um fact-checking aqui depois. Que tinha alguma razão pela qual as pessoas ativamente não gostavam da Camille Bacon Smith. Tipo, não era nem que preferiam o Jenkins, era tipo, não, elas eram haters mesmo, mas eu não vou lembrar agora de cabeça por quê exatamente. Não sei.
Acho que eu não lembro se é no livro dela que tem o texto sobre o Fisk ou é no outro que lançou na mesma época, não tô lembrando agora. Não sei também. É, Tem porque uma tem página. um desses 3 principais, assim, de 92, que é o texto, que é uma coleção, né, de textos. E aí eu acho que esse livro especificamente é tipo, eu não uso ele tanto quanto eu gostaria, mas ele é muito interessante também. Ai, quero. Tô doida. É, o Adoring, não é Adoring Audiences. É um outro rolezão, não é? Mas eu acho que o do É, Fisk. Mas o do Fisk não é esse da Camille Bacon-Smith. Porque o da Camille Bacon-Smith tipo, é uma monografia, assim, tem vários capítulos que são todos dela. Talvez não, tá. um capítulo dela apareça nesse também, mas sei lá, eu aparentemente teve um painel bizarro deles no, no Mancon. Eu vou mandar aqui, não sei se é relevante ou não, para depois a gente olhar. Uhum. Achei que fosse falar e daí desliguei o meu. Mas enfim, gente, daí Fandom Gift Culture, né? Tipo, vai falar das primeiras configurações, assim, que daí a Bacon Smith narra, da lógica do pessoal se juntando em convenções, das zines e do processo de distribuição que era. Tipo, tu não podia lucrar, tu podia receber dinheiro, mas era só o dinheiro que seria necessário para tu produzir e distribuir aquele conteúdo. Então, realmente era uma lógica que se posicionava muito contra qualquer tipo de pretensão por lucro, assim. Tem também essa outra questão da resistência, né? Que daí não só uma resistência ao capitalismo e à lógica do lucro, mas também, tipo, o fandom, que nessa época era majoritariamente feminino, que daí, tipo, a Feminist Ethics of Care, que é algo que deve reverberar, né, tipo, em todo aquele trabalho da galera que estava escrevendo nos anos assim, 80 e 90, de tipo, ai, não, a gente escreve slash porque é utopia feminina, né? Mas então tinha essas duas versões do que seria a resistência dos fãs. Mas, principalmente, aqui, né? Que a ideia de ganhar dinheiro por trabalho de fã, daí seria uma coisa extremamente abhorrent. A tradução está me falhando, mas uma coisa extremamente negativa que não deveria ser feita, né? É interessante, eu vou dizer pra vocês, eu não faço parte, eu acho, de nenhum fandom de tipo K-pop, então eu realmente não sabia que tinha essa diferença. Fiquei bem surpresa, que daí aqui nessa partezinha que vocês podem ver de Rosa Claro, ela vai falar, tipo, enquanto a ideia de né, lucrar ou com o trabalho dos fãs vai se tornando cada vez mais aceitável, né, dentro do contexto ocidental, tanto porque tipo, a crise do capitalismo tem aquele rolê do que eles chamam de gig economy, né? Que todo mundo está tentando, tipo assim, lucra com o que dá, rapidão, uma coisa bem fragmentada do trabalho. Mas também, daí, não só por causa dessa coisa da crise do capitalismo e das suas exigências dessa crise, mas também pelo contato daí com os fandoms orientais, que eu não fazia ideia disso, então talvez se alguém desses fandoms seria e quiser compartilhar a experiência, assim, seria interessante, porque tipo, dentro desses fandoms, não só a troca de dinheiro, assim, tipo, não só praticada, mas extremamente aceitável. Que pra gente, eu ainda tenho aquela coisa do. Não, sabe? Toda vez que alguém ganha qualquer coisa, eu fico tipo, sai daqui, traindo o nosso movimento. Mas, então, enfim, pra mim parece bastante estranho, assim. Pode falar, Lívia. Assim, eu vou tentar dar meu pitaco, porque eu faço parte de alguns fandoms de K-pop. E eu acho que vem muito. Não sei. Acho que no geral o K-pop ele tá muito diretamente ligado a práticas mercadológicas. Se a gente pensar que, tipo assim, foi uma produção muito bem pensada da fórmula de K-pop. Então, desde a questão da criação de light sticks, da criação de merchans, tipo, de blusas e de. Ai, como é que isso chama? É daqueles sites específicos para fandoms que chamavam de café. Não sei, não sei se tem outro nome de café e tudo mais. Eu acho que isso torna um pouco mais aceitável a questão da gente se
de certa forma, lucrar com as produções que a gente faz. Dá para ver muito bem, por exemplo, eu não sei se isso faz parte dessa noção ou não, mas, por exemplo, a troca de cards é algo assim que há muito tempo ouvi falar. De fanfic é algo que talvez tenha ainda uma certa resistência, pelo menos aqui no fandom BR, eu vejo muito pouco, tipo, eu descobri só muito recentemente que tem pessoas que fazem comissão e escrevem histórias baseadas no que a pessoa quer, sabe? É algo que me surpreendeu, porque eu não estava acostumada. Mas outras práticas, eu acho que já é algo que, de certa forma, já está ligado com como foi pensado o gênero de K-pop, sabe? Como foi produzido ao longo das décadas. Não sei se faz sentido. Ana Luísa, pode ficar à vontade. Então, eu concordo totalmente com a Lívia. Eu acho que dentro do K-pop, pelo menos, eu já tenho alguns anos que eu já não participo de fandom, mas eu participei por muitos anos. E absolutamente tudo vira um produto. Há uns anos atrás, quem faziam as bonequinhas, umas pelúcias, assim, dos membros dos grupos, eram as fãs. Elas produziam, sabe, mandavam para a fábrica na China, faziam design, mandavam para a fábrica e vendiam elas mesmas. O que as empresas fizeram? Se deram conta que isso dava dinheiro, foram lá e pegaram. E agora quem vende são as próprias empresas. E, tipo, para tu ter contato com eles, precisa pagar, etc. Tudo isso. E em termos de fanfic, eu também concordo, porque aqui, pelo menos, o que eu observo é que tem muita gente que produz slash, né, entre membros, mas eu ainda sinto que é muito mais, tipo, your name, assim, é meio de inserção, auto-inserção. E isso eu também acho que dificulta a troca econômica, assim, de comprar uma fanfic de alguém querendo que seja sobre, né, sobre si mesmo, que outra pessoa escreva, então acaba ficando uma coisa meio, eu acho que isso dificulta, mas eu acho que é só questão de tempo, porque fora isso já acontece. Então, é isso, só queria acrescentar mesmo o que a Lívia falou. Rafa. Acho que seguindo nessa linha, assim, eu acho que é uma questão muito cultural também, porque nos países, assim, Coreia do Sul e alguns países dos dragões asiáticos, né, tem muito uma cultura de produtificação né, e de tudo, assim. Então, até, tipo, se você for pensar, tem vários mercados que tem mascote, e aí se vende o mascote como um ursinho de pelúcia, sabe? Então, é um nível de, tipo, tudo é muito bem projetado para ser rentável em vários sentidos, que eu acho que isso influencia muito como a estrutura da música acabou virando, assim. Acho que até um dos motivos pelo qual eu nunca parei para, tipo, escutar tanto K-pop foi porque eu sempre fiquei pensando, cara, é muito louco como é uma coisa estruturada, sabe? Tipo, aquela banda que tem pessoas de vários países do mundo, assim, na United, que, tipo assim, é uma coisa que eu fico um pouco eu fico meio confusa, sabe? Tipo, nossa, são pessoas que não se conhecem, que foram juntadas porque elas passaram em testes para poder fazer e, tipo, funcionar num sentido global, sabe? O quão programado é isso e o quanto que isso não influencia, tipo, como eles se comportam e tal. Então é algo que é muito louco, assim. Isso eu acho que na Coreia e países dessa região é muito, muito forte, assim. Então, isso torna a ideia de consumo rentabilizável também, acho que mais comum, né? Porque se todo o processo de consumo já é rentabilizado, por que não até as trocas, né? Acho que isso faz mais sentido até. Cara, eu fico pensando, eu também, eu nunca. Tipo, eu tenho várias amigas que são de fandom, assim, e eu nunca entrei, porque eu sempre tive aquela sensação de, tipo, cara, mas pô, eu não quero que me digam tanto o que fazer, sabe? Tipo, eu ainda tenho que estar com a sensação, eu tenho que pelo menos estar com a ilusão de que eu tô indo contra alguma coisa, aquela coisa rebelde sem causa, sabe? Tipo, me causa um desconforto grande que seja tão escancarado as dinâmicas de
esquematização de como, que fãs vão onde, fazer o quê, quando, como, e que práticas eles estão... Eles já estão preparando, sabe? Parece que não, o fandom não tem quase nenhuma autonomia além dessa coisa de resposta. Só que eu acho também que... Eu não sei quanto isso é um apego da nossa ilusão de que a gente tem... De que a gente não tá tão fixado dentro do esquema quanto dentro dessa outra forma de produção, sabe? Eu acho que talvez seja... Não sei, quando eu paro para pensar, assim, eu não conseguiria dizer se... Até porque eu também não tenho a experiência do outro, então não sei se seria muito mais. Eu só tenho a sensação de fora de que eles são muito escancarados sobre isso de uma forma que, pelo menos no fandom, tipo... nos contextos de fandom anglófono, assim, que são os fandoms que eu vejo mais, a gente ainda tem aquela coisa de... vamos esconder que a gente também tá super programado para esses esquemas, sabe? Não sei. Ana Luísa, quer falar? Pode falar. Na verdade, eu não sei porque que a mão não tá descendo. Eu tô tentando tirar a mãozinha, ela não sai. Só pra avisar que eu não levantei, ela só ficou ali. Vou tentar tirar. Daí se tu levantar de verdade, só abre o microfone e tá de boa. Pronto, agora foi. Agora foi. Tá, agora foi. Certo. Bom, o que mais? Bom, enfim, daí, mesmo apesar daí dessas diferentes mudanças não, desse processo de mudança, mas também das diferenças individuais, assim, entre uma esfera ocidental e uma esfera oriental, ainda tem a questão de que, no que diz respeito à fanfic, ainda existe, assim, um ideal de uma coisa que é, tipo, supportive, que as pessoas têm esse apoio mútuo uma com as outras, né, e um certo ideal feminista, de certa forma, né. E daí é interessante que vai dar esse exemplo, que é uma coisa que acho que a gente fala bastante também, de que como as comunidades de fanfics daí reagem negativamente quando alguém publica o seu trabalho, né? Então, tipo, transforma a sua fanfic numa obra original que é publicada, daí, tipo, tanto o caso da Cassandra Clare, quanto daí de 50 Tons de Cinza. Eu acho que isso estranhamente... Eu sei que tem bastante gente hoje em dia que trabalha nessas editoras que, tipo, elas são criadas especificamente para fazer esse processo de transição da fanfic pro original. E isso ainda é uma coisa que me causa extremo. Eu ainda sou dessa galera que isso me causa extremo desconforto, não gosto, mas entendo que existe, né, cada vez mais. Então, talvez isso seja uma especificidade do Brasil, porque eu não vejo tantas editoras que surgem especificamente com essa proposta, é mais que as editoras que já são meio estabelecidas, elas incorporam daí fanfics seletas para transformar, eu acho, né? Enquanto aqui a gente tem esse movimento de, tipo, próprias fãs criando suas editoras para fazer, para promover a transição relativamente fácil, assim, de uma coisa para outra, né? Depois trabalho editorial, mas não sei como vocês percebem esse processo, se também causa desconforto, se vocês não têm ranço. Mas, de qualquer forma, assim, a relação editorial, principalmente, vai ser que, além desse, assim, esse ambiente de apoio mútuo, ele depende muito da ausência de comentários negativos, né? Então, que todo mundo esteja de acordo com um certo padrão de comportamento que, já que não existe uma troca monetária e é uma economia da dádiva que talvez surja, assim, espontaneamente, né, do desejo de presentearmos uns aos outros, também tem que ter esse padrão de comportamento que ninguém vai aleatoriamente deixar um comentário negativo, se não gostou, simplesmente sai, não tem tanto local para críticas construtivas ou para críticas no geral, sabe? Mais tarde, eu acho que ela vai... não, aqui mesmo já tem a entrevista, né, que tipo assim, cara, se tu não gostou, só fecha. Não é necessário deixar uma review negativa, né? E daí mais tarde também vai ter conexão com esses padrões, assim, de comportamento que eles vão estar associados a certos valores de classe média e tudo mais, mas aqui, por enquanto, está só introduzindo que o respeito mútuo pelo esforço do outro em dar uma coisa que ele não precisava dar, mas que está fazendo de bom grado, é um dos pilares, assim, para manter esse modelo econômico, né, que seria o da dádiva. Daí, mais tarde, tem a coisa do gift culture within the age of platform fandom, e daí aqui sim vem a questão do tipo assim, tá, e agora? Como isso é possível dentro do contexto de plataformização, né? E, principalmente, entra daí a lógica da mercadoria como uma lógica que se impõe a quase
todas as formas de fazer, né, seja fazer simbólico ou outros tipos de fazer dentro das plataformas. O que eu assinalei dessa parte, principalmente, vai ser... Cadê a página? Tá, de que a questão do capital, que a gente normalmente associa com o valor monetário, tipo, não vai ultrapassar essa questão, né? Que daí vão ter vários tipos de capital circulando. Então, desde a questão que eles vão se apoiar muito no Bourdieu, do capital simbólico, vai ter outros tipos. Então, tipo, vai ser o capital emocional, vai ser o capital afetivo. Todas essas formas de estar no mundo que vão sendo comodificadas e se tornando valor abstrato, né? Vão perdendo a sua característica particular, assim, para botar de uma forma mais marxista. Mas uma palavra que eu gosto muito, acho que vocês conseguem ver se eu coisar aqui, né? Que é daí desse processo de cooptation, assim, que seria a apropriação realmente de coisas que elas começam para outros fins, né? Então, tudo que os fãs, todas as práticas que os fãs começam a criar para se organizar de forma que estabelece significados comuns para eles, vão sendo cada vez mais apropriadas e pegas para si, tanto pelos produtores quanto pelos próprios donos das plataformas, né? E claro que a questão dos produtores acaba sendo uma forma de exploração que é mais reconhecível por quem está sendo explorado, sabe? Enquanto a da plataforma acaba sendo uma coisa um pouco mais mascarada, mas que talvez seja mais, como fala antes, né, de escala maior. A ideia aqui nesse parágrafo aqui, ó, vocês podem ver que tem. Ai, cheguei a sair, tá? Que tem aquele coisinha, né? Dos pontos de exclamação. De que daí vai ter toda uma revisão de literatura de tá. Não sou só eu que tô falando isso. Eu, no caso, a Brit Kelly, né? Mas várias outras pessoas estão organizando pensamento sobre o que acontece dentro desses processos de produção espontânea que não tem fins lucrativos, né, dentro da plataforma. Daí aqui, o que todo o trabalho discutido até agora compartilha, né, acerca da ideia de gift culture, que seja essa cultura da dádiva, né, dos presentes, é que o presente, a dádiva, ele nunca vai estar livre, né, desses sistemas hegemônicos de organização social, incluindo, então, tanto valores, a hierarquização de valores, né, a hierarquização dos presentes, quanto da economia capitalista. Claro que talvez esses dois itens sejam uma coisa só, porque os dois estão dentro da ideia, né, do capitalismo, mas, e em segundo lugar, que existe um duplo movimento ali das tecnologias digitais, que é o que eu acho que a gente fica retornando, que os teóricos ficam retornando também, que ao mesmo tempo que essas tecnologias digitais, elas tornam possível para os consumidores se tornarem produtores, né, então também criarem suas obras profissionais e compartilharem uns com os outros, e também estabelecerem relações com os produtores que antes das redes sociais eles estavam muito longe, essas duas coisas vão estar acontecendo ao mesmo tempo que os produtores vão estar cada vez com mais facilidade coletando os dados que os usuários das plataformas postam e utilizando eles de formas que saem completamente do escopo do controle dos usuários, né, das coisas que eles gostariam de estar fazendo com seus dados. Então, tanto essa democratização da tecnologia para fins de autorrepresentação e das possibilidades do uso democrático, quanto essa proximidade dos produtores, elas vão estar ao mesmo tempo que os processos que vão permitir a exploração, né? Então, não sei, cria uma situação meio complexa, assim, de que é simultâneo, não tem como tu ter um, meio que não tem como tu ter um sem ter o outro, sabe? E, como a gente tá falando antes, de certa forma, isso meio que nega a possibilidade de a gente ter dois polos, né? Porque daí, dentro das possibilidades de como negociar com essa contradição simultânea, a gente precisa de mais opções. Pode falar, Rafa. É até uma coisa que acho que a introdução do livro do
do Fandom Identities e alguma coisa assim, que é do Gray com algumas outras pessoas, acho que é Sandvosh, enfim. Ele fala um pouco sobre isso, né? Tipo, como isso virou um pouco uma lógica circular, de se você não é a pessoa que, tipo, que interpreta, né, esse papel do fã, que vai ser contracultural e contra capitalista, você não pode ser considerado um fã. Então, todo fã vai ser essa pessoa, sabe? E é meio doido essa parte que ela tá trazendo, assim, um pouco do como isso sempre teve uma perspectiva diferente, mas é muito como a gente o que é mais propagado, né, tipo, como a gente enxerga isso. Então, por exemplo, os trabalhos do Jenkins do começo do século XXI, que foram mais popularizados, são muito nessa perspectiva, né, de fãs como uma massa produtiva e que pode fazer e revolucionar, e até o próprio Cultura de Convergência, que em alguns casos, eu já vi algumas pessoas criticando esse livro, falando que ele não é um livro acadêmico, ele é um livro mercadológico, mas que tipo, ele traz muito essa perspectiva de como as próprias empresas podem agir para funcionar nessa lógica, né, do fã, tipo, como uma massa produtiva e que tem uma possibilidade de trazer novas perspectivas e tal. Então eu acho isso muito interessante, tipo, como essa perspectiva capitalista é positiva, de certa forma, assim, tipo, a gente pode ter uma saída positiva e talvez até juntar um pouco desse contracultural com coisas maneiras que podem ser feitas e tal. Isso passa um pouco no século XXI, assim, na primeira década e para a segunda década já acho que já vem mais essa imagem negativa, porque a gente vê o tanto de coisas negativas que foram proliferadas da internet mesmo e dos novos grandes conglomerados de mídia, assim. Então eu acho essa parte especificamente interessante que ela tá trazendo, acho que ela fala tanto de X-Files e Harry Potter depois, né? Mas como até mesmo nesses fandoms tem esse processo, assim, de, tipo, ser muito fora, aí você tem uma integração muito grande, aí depois você tem uma quebra que você fica assim, tipo, cara, eu tô decepcionado com o que isso virou, né? Então, acho que The X-Files nem tanto, a parte do decepcionado com o que isso virou, mas é interessante essa parte especificamente do texto, eu fiquei meio, caramba, pra onde estamos indo, né? Pois é. Então, ele é super. Ele é, tipo, animadamente pessimista, assim, né? É bom ler um texto que é descaradamente assim, ó, tipo, putz, talvez estejamos na merda. E é isso, porque é impossível a gente escapar dessa contradição, porque é a contradição que a infraestrutura nos põe. Tipo, se a gente quer o espaço de criar e contrapor, a gente tem que meio que entrar no jogo, e daí depois que tu tá no jogo, o máximo que dá é tu tentar sair depois, mas também não, às vezes não dá muito certo. O que a Lívia perguntou no chat, tipo, não sei se entende muito bem a questão feminina. Na verdade, pelo menos no meu entendimento, é que a questão feminista ela vai estar, tipo assim, ela vai estar bem costurada na percepção que as pessoas têm do fandom, pelo menos do fandom de fanfic, porque os primeiros trabalhos sobre fanfic, né, que são aqueles sobre Slash lá, da Joanna Russ, até da Constance Spanley, tipo, da Patricia Fraser Lamb, da Diane Witt, que são trabalhos que vão dizer, tipo, pô, mas a galera, na verdade, o que a gente está fazendo aqui são várias mulheres lutando contra a representação das relações heterossexuais na mídia. Então, tipo assim, normalmente a gente não tem relação entre iguais. A gente frequentemente, tipo, o que a gente tem de possibilidade de representação é a gente como inferior ao homem. E daí a gente escreve slash, porque agora a gente está apresentando uma possibilidade de relação entre iguais. Claro, não iguais entre mulheres, mas iguais entre homens, o que daí, de certa forma, pelo menos é uma imaginação do que poderia ser, né? O que poderia ser a masculinidade, o que poderia ser uma relação entre iguais que a gente não vê na sociedade, o que poderia ser as mulheres criando laços umas com as outras através dessas imaginações, né, de reestruturação de personagem. E também porque o começo desse fandom que a gente conhece como fandom de mídia é feminino, né? Porque daí é a quebra das mulheres que são fãs de televisão e de ficção científica, né?
com os grupos masculinos, que eram os grupos que, na real, tinham meio clube do... Não da Lu, como é que é? Clube da Luluzinha, quando é homem? Mas do clube da... Sabe, do clube dos caras que, tipo assim, os autores escreviam ficção, os fãs eram homens, então eles tinham todo aquele clube do bolinha, isso, eles tinham toda aquela intimidade, sabe, de, pô, vamos falar, vamos discutir, e as mulheres ficavam de fora. Daí, quando surge a televisão e todo mundo vira distante dos produtores, porque a lógica de, assim, produção da televisão, ela é muito mais coletiva, ela é muito mais mediada por, tipo, estúdio, por várias, né, várias coisas que criam uma distância maior entre audiência e produtor, tá todo mundo separado. Então o clube do bolinha não rola muito mais. Isso vai criando, isso junto com também, tipo, o fato de que 10 mulheres, muitas delas estavam em casa e elas viam muita televisão em outros horários, tinham uma outra relação, né, com a televisão. Enfim, vai possibilitando que as fãs, que são as fãs que a gente conhece dentro do campo, assim, que criam o media fandom, são as mulheres, tipo, por várias, assim, funções da mulher na época, sabe? E daí, enfim, por essas duas razões, a questão feminista está sempre muito costurada dentro da ideia que a gente tem de fandom desde o começo, entendeu? E é isso que meio que justifica de por que o fandom era um lugar de apoio, era um lugar positivo, um lugar de resistência, porque era tipo, pô, as mulheres estão... Primeiro, elas estão engajando com mídia de uma forma que elas nunca tinham feito antes, supostamente, né? Tipo, mas que elas nunca tinham oportunidade, nunca tinham sido reconhecidas como pessoas pensantes que veem a televisão e reagem, sabe? E estão produzindo essas coisas que vão no contrapelo da série. Então, elas estão reimaginando e reescrevendo. Tipo, por isso que a questão feminista está tão relevante, assim. E ela continua, né? Tipo, quando a gente fala de fanfic, é muito difícil. Mesmo as representações que são negativas da mulher dentro do contexto de fanfic, elas são meio argumentadas de que é um espaço de exploração da autodominação, sabe? Uma vibe meio... é uma vibe meio estranha, às vezes, de que, pô, mas eu tô me botando como submissa para brincar com essa identidade, sabe? Porque a fanfic é espaço para isso. Então, sempre tem um viés feminista, assim, que é possível dentro do estudo de fanfic, assim. E, assim, eu tô falando como se eu estivesse tirando sarro, não sei se eu não tenho opinião sobre isso exatamente, então, tô formulada, mas, enfim, a questão da mulher é sempre bem chave, assim, né, coisa. Até porque a fã histérica é a mulher, né, porque o cara do futebol tá lá se esgoelando, quebrando tudo, se matando, fazendo o diabo, e ele não era tido como histérico, né, ele era, tipo, que daí seriam os fãs de esporte e outras formas, assim. Então, enfim. O que mais? Tá, não, mas aqui é bem isso, basicamente, assim, tipo, economias do afeto que são totalmente mercadorizadas ao ponto de que o próprio afeto e a própria emoção viram uma mercadoria que tá para jogo ali na produção de valor dentro do contexto das plataformas, né? Daí tem... isso é interessante, que ela dando, assim, salva de palmas pro Henry Jenkins, que ele começa a falar dessas coisas de affective economies, né, tipo, de economias do afeto, em 2006, e daí, na época, a economia do afeto ela ainda não era o modo mais proeminente de marketing. Mas aí, no contexto que ela escreve, que daí em 2020 ela diz, não, mas agora já é. Então, essa coisa que ele previu na época, na época virou uma coisa extremamente central para as formas que a gente se articula, né? Até porque o que nos faz continuar na plataforma, mesmo apesar de todas essas coisas que as plataformas fazem com os nossos dados, né, e com a gente, são assim, investimentos afetivos que a gente tem no que aquilo possibilita, sabe? Que é as coisas de interação, de compartilhamento e tudo mais, sabe? Rafa, aquela coisa que tu falou da internet, daí tá aqui nessa página aqui, ó, que daí ela vai falar até que, tipo, early theorists in the wake of the widely available access, blá, 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 viewed the internet as a tool that could join together communities. Então, tipo, uau, vamos salvar o mundo com a internet. E daí... Sim, até o Castle, especificamente, tem uma vibe muito positiva. Acho que a pessoa que é mais citada, assim, dessa época muito positiva também é o cara da... Ai, como que é mesmo? Collective Intelligence.
que é um conceito que o Jenkins usa também, que é algo que, assim, acho que ninguém na época considerou a burrice coletiva também, né? Que seria produzida dentro da internet. Tipo, ninguém pensou nessa possibilidade de uma junção de burrices também ser possível, mas achei bem interessante isso. Então, tipo, enfim, né? A questão toda é que a internet, como todo, né? Como todo espaço cultural, ela vai estar, tipo, cultural space, process and artifacts. Então, ela vai estar, assim como tudo, meio submetida às lógicas que vão estruturar o próprio uso e possibilidades da internet, né? Daí seriam as lógicas, por assim dizer, capitalistas, etc. Daí vai ter toda a narração de como começa a movimentação para as plataformas. Como é que pronuncia isso? Eu falo Chirnik, mas eu não tenho Chirnik, tá, noção. vamos lá. Chirnik, daí, que a plataforma daí emerge como um novo modelo de negócios. E essa questão do modelo de negócios, talvez... Meu Deus, eu me engasgando. É a coisa mais relevante para se pensar, assim, porque a gente dificilmente para pensar de, tipo, tal, mas qual é a ambição de modelo de negócios que está por trás da forma que essas coisas são estruturadas? Eu acho que isso, como a gente já tinha dito, assim, é a contribuição principal desse capítulo. Que mesmo o fandom, assim, na sua maior idealização do que a gente faz, ele ainda pode, talvez esteja sendo pensado como um modelo, sob a ótica de um modelo de negócios, né? Então, a questão também de que hoje em dia estamos fodidos, porque o principal mercadoria é dados, né? E a gente virou somente dados. Mesmo, é muito engraçado que, tipo, até o corpo, hoje em dia, a forma que a gente pensa, nosso corpo é dados, né? De tipo, vou botar meu Apple Watch para ver quanto batimentos cardíacos, quantas calorias queimadas, quantas horas eu dormi, quantas horas de sono REM, que chama, não sei, alguma coisa assim. Então, tipo, é um paradigma bem contemporâneo que ela traz no rolê aqui. E que muito disso tem a ver com essa ideia de que, de novo, sharing, que começa como uma coisa extremamente, que poderia ter um potencial muito positivo, né, de democratização e de criar laços afetivos, de novo, vira meio que uma palavra dessas para meio que esconder e mascarar o que realmente está rolando, sabe? E daí tem o exemplo do Uber, do Airbnb, de todas essas coisas que dependem de, tipo, não, mas nós compartilhando, vai possibilitar muito acesso a muitas coisas para muita gente através da democratização do trabalho da plataforma, que não é o que acontece, né? Porque quem tem daí, de fato, poder sobre a plataforma que vai dar as possibilidades de como as pessoas usam, né? E, de novo, tipo, conglomerados que têm um poder muito, tipo, assim, sob a mão de pessoas, de um grupo muito restrito de pessoas, que não é o grande número de usuários que está por aí produzindo, né? Interessante, assim, que viram buzzwords mesmo, tipo, nossa, a framing that focuses on community, mas comunidade organizada por quem, sabe? Para que propósito? Então, todas essas palavras que começam dentro de uma economia da dádiva como coisas, como ideais, assim, de como a gente se organizaria, vão sendo cada vez mais apropriadas, né? E que é engraçado também, como tudo, né? Que não só elas são apropriadas, mas elas são apropriadas muito bem. Então não existe nem algum, sei lá, resistência a como essas coisas são apropriadas, sabe? Essas são narrativas que são muito facilmente compradas. De novo. Não, pode falar. Não, é porque no começo, né, quando a gente entrou na reunião, você perguntou como foi a CCXP, e eu acho que é um ponto interessante, assim, porque uma das minhas principais críticas a essa perspectiva de Fandom is Beautiful, que acho que é muito forte na Copa, que é uma pessoa que eu tenho minhas questões, assim, eu tenho alguns problemas com o que ela fala,
E é uma das coisas que ela critica é a estrutura da Comic Con, né, do evento Comic Con. E eu acho interessante porque é aquilo, né, é a dificuldade de você colocar uma dicotomia, ao mesmo tempo que é um espaço em que, por exemplo, levei meus afiliados e eles encontraram pessoas que eles são muito fãs, sabe. E foi um momento muito bom, foi um momento muito positivo, eles puderam conversar com as pessoas, eu pude, né, encontrar vários desenhistas que eu sou muito fã, pegar autógrafo, falar, elogiar o trabalho, ter esse contato próximo, que é o que a ideia da Comic Con é também isso, né, você estar perto de pessoas que você gosta e que você, tá interessado no trabalho, que trabalham com produções culturais que você também se interessa. Mas ao mesmo tempo, né, tem essa parte da mercantilização do fã que é muito muito evidente, assim. Por exemplo, acho que a marca que mais me incomoda nesse sentido é a Riachuelo, assim, porque a linha de produtos direcionados a fãs deles é Fandom Lab. É tipo, o que você quer dizer com isso, sabe? Tipo, é muito estranho, soa esquisito, sabe? Então eu acho que essa parte aí é muito essa ideia, assim, essa ideia de self-expression, especificamente, é muito interessante, porque quando a nossa identidade tá tão vinculada ao que a gente consome, culturalmente, e quando esse consumo cultural ele é traduzido em um consumo, eh, né, de objetos, de produtos e tal, isso acaba, sem comentários. Mas aí mas é muito interessante, né, como esse processo ocorre, é isso, é como esse consumo ele vira uma marca identitária, é tão forte que é difícil de se traduzir em outras formas, né, porque você não consegue conversar necessariamente com a pessoa sobre todas as séries que você gosta, mas se você sair de casa com uma camisa da Riachuelo, com uma série que você ama, talvez você consiga ter essa troca, sabe. Então, é um ponto muito interessante, do contexto atual, né, de estarmos permeados no capitalismo. Mas enfim. E é muito doido, porque mesmo virou uma coisa que mesmo não usar já diz alguma coisa, né? É muito inescapável, assim, porque ele estava certo em todos. Mentira, ele não estava. A Rafa vai mandar um sniper jogar uma bomba aqui na sua casa. Se minha internet cair, foi sabotagem, porque eu falei da dor. Mas não, mas tipo, realmente é muito complicado essa coisa e cria formas. Primeiro, tá, a questão de que self que a gente tá expressando, né? Porque daí a gente nem tem mais um self. Pô, daí fica complexo mesmo. E que é uma expressão muito achatada, né? Porque todo o processo de negociação que a gente tem com o objeto, tipo, naquele momento, achatou. A gente está partindo, quase cria um laço de, não, a gente, de aceitação completa daquela coisa, porque todos os aspectos negociados, eles não vão estar presentes ou expressáveis naquela coisa que vira na nossa cara, né? Tipo, não sei se alguém aqui tem tatuagem de fandom, porque eu vi um trabalho muito legal lá, né, tipo, no Track Defense Series North America sobre um cara, tipo, ele tava fazendo, ele ou ela, não lembro quem era, mas a pessoa que fez. Mas era sobre, tipo, umas tatuagens de um anime, assim, e de como era bom que isso era as pessoas entendiam certas coisas da personalidade a partir da tatuagem. E é muito complicado isso. Porque a leitura, o nível de produção de significado que a gente tem com aquele objeto para fazer uma tatuagem, não é uma coisa que tá na tatuagem, sabe? E tá ali marcado na tua pele para sempre um tipo de afiliação àquela coisa que não dá conta de expressar as nuances da tua relação com aquela coisa. Tipo, é muito. Tem 4? Tu tem de quê, Rafa? Na verdade, eu tenho 5. Eu tenho uma minúscula do Homem-Aranha aqui, que é tipo, uma coisa simples. Eu quero fazer mais do Homem-Aranha, só não parei ainda pra me organizar financeiramente. Eu tenho uma de Nope, que é um filme do Jordan Peele, que eu sou bem fã dele. Uma de Fleabag, uma de Hamilton e Rei Leão. E aí, complexo. Mas é sobre isso Eu tenho, também. mas eu tenho do Danny do Phil.
Mentira, é só do Dan, na verdade, porque é tipo a coisa dele, e eu tenho uma do John Green. Olha que mico. Micão. Não é, Mico, ele é legal, assim. Não, Tipo eu assim, gosto também. as coisas mais recentes dele acho que são até mais legais do que as antigas. Então, assim, é o contrário de muitas pessoas, né? Inclusive, eu tô com o livro do Hank Green aqui do lado pra eu ler. É tipo. Ai, eu super tenho esse, eu nunca terminei, tá? Tá ali no meu coisa também. Mas é isso, assim, é tipo, formas que a gente se entende, que coisas que são importantes pra gente, mas que também estão muito entrelaçadas com capitalismo, né? Porque é quem a gente. É as opções que a gente tem pra se entender como pessoa. Pode falar, Ana. Ana Luísa? Ana? Como Isso, prefere? tanto faz, tanto faz. Eu vou tentar não me expor muito aqui, mas eu achei interessante isso do que tu falou sobre como a forma como a gente se relaciona com os objetos. Isso parece nada nunca vai ser possível de. A gente nunca vai achar algo que traduza essa relação. E eu estava falando com a minha psicóloga essa semana, na minha sessão de terapia, sobre como eu tô absolutamente obcecado por Hit and Rivalry. E isso meio que mudou a minha vida, assim, no sentido de que, tipo, quando eu tô muito obcecada por algo, eu me torno uma pessoa que eu sou muito motivada, assim, eu fico muito motivada. E ok, isso tem a ver com o meu estado psicológico, né? Porque tem questões ali que fazem com que eu fique obcecada pelas coisas, mas não é esse o ponto. É que ela parecia não estar entendendo direito, assim, o que eu estava tentando dizer ali. Em certa altura, eu disse para ela assim, tipo, eu acho que todo mundo que tem uma relação muito forte com 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 alguma coisa, né? Eu acho que todo mundo é meio dodói. E, tipo, ela não entendeu o que eu quis dizer, obviamente. E eu tentando dizer pra ela, não tô dizendo que a pessoa é doente, mas é que, tipo, é que assim, 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 a gente faz isso, 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 não sou só eu, é um monte de gente. E ela, mas tu tem certeza que essa é a palavra certa que tu tá procurando? Não, mas, sabe, eu achei interessante porque é um ponto, assim, sobre como é difícil de traduzir isso. É a tatuagem, as palavras que a gente escolhe, as coisas que a gente faz, é as coisas que a gente cria, e mesmo assim não parece ser o suficiente, e ao mesmo tempo me parece que são reflexos de uma relação cultural com o capitalismo mesmo, assim, sabe? Eu acho que a, a, o próprio uso da palavra que eu fiz, assim, de eu falar que é dodói, que eu achar que não é normal, já é, sabe, essa relação que se tem com o consumo, né? Enfim, é isso. Lívia, acho que é você agora. Eu tinha levantado, mas ia ser um comentário bem, bem básico, que, tipo, é uma coisa assim. Ainda bem que eu vou ser uma psicóloga que vou entender se a pessoa falar, tipo, eu entendo, eu também me sinto exatamente da mesma forma. Mas eu acho que é isso, né? Enquanto você falava, tentando falar um pouquinho mais sério agora, eu fiquei lembrando muito da relação, por exemplo, que os fandoms de quadrinhos têm com os quadrinhos, porque é uma coisa assim muito de louco, porque até mesmo a forma como você se expressa também é uma forma de você expressar o seu capital, e é uma forma de você expressar, tipo assim, a sua validade enquanto um fã, sabe? Por exemplo, tem 1 milhão de. Isso acho que desde o começo, mas ainda mais agora com a internet, você vê 1 milhão de pessoas com quadrinhos do chão até o teto. E fica uma discussão, principalmente no fandom de Batman, quando você vai ver a galera que, por exemplo, consome aquela webtoon e a. Não, não. Ai, que ódio! Eu falo isso, mas eu sinto inveja. Eu gostaria também de ter do chão até o teto. Mas, tipo, e aí tem uma galera que fala, que julga quem lê a Webtoon da Bat Family, que não necessariamente é canon, mas muita gente, partindo dali, vai para os quadrinhos, né, originais. E há uma disputa quase que de ego, né? De quanto mais você lê, quanto mais você consome, quanto mais você tem produtos daquele espaço, mais fã você é, mais conhecimento você tem. Então, é muito louco quanto isso também atravessa, né, a forma como a gente vai expressar a nossa identidade. Sim. Não, é doido, porque, tipo assim,
mesmo quando tu não tá, tem essa impressão de que, por tu não estar, tu tá daí se posicionando outra coisa. E daí, às vezes, é uma coisa meio, tipo, alta cultura, sabe? Tipo, uma distância meio performática da forma de consumo que é... Laís, sim, desculpa interromper, mas sim, veja, é só isso que eu preciso necessário. dizer. Eu vou, tipo assim, mandar uma tela, eu vou reservar 233 semestre que vem pra botar uma tela. Pra gente ficar na UFSC que vem. Mentira, brincadeira. Mas sim, é muito bom. Rafa, por favor. Há uma semana. Sim. Não, por favor, veja. Se eu começar a falar, se a gente começar a falar sobre isso, não vai ter mais nada. Aproveita a hora que foi anunciada a segunda temporada, ok? Então, assista. Luiz, eu preciso saber se tu vê hockey fora do contexto de Reader Rivalry. Mulher, infelizmente. Eu também. Desculpa, gente. Pra quem tu torce? O Canucks, Vancouver Canucks. Ok. Vai perder teu capitão, né? Então, não vou nem brincar contigo, que eu imagino que esteja triste. As emoções eu nem tô também. vendo os jogos dessa temporada, enfim. Enfim. Bom, pra gente falar isso, liguei meu microfone. Foi muita animação pensando no Queen Hill sem trocado. Mentira, brincadeira. Enfim, daí os exemplos que ela vai dar de relações daí que tentam negociar essa coisa como os fãs habitam as plataformas, vai ser primeiro Harry Potter. Mas é engraçado que a Harry Potter, e, tipo assim, os outros rejeitados da franquia Harry Potter, que são, tipo, os Animais Fantásticos e tudo mais. E daí depois X-Files, né? Que é aquele fenômeno antigão que começa a entrar na internet. Então tem toda essa transição do fora para uma internet que ainda não era plataformizada para depois a plataformização, né? Então, eu bem doida, tipo, totalmente... Realmente fiquei desconcentrada pensando no Queen Hill, sabe? Tipo... Mas, Laís, isso, pode falar, por favor. Não, peraí, gente, deixa eu ligar aqui minha câmera, não... É porque eu tô meio desligada, tô vindo de uma semana muito complicada. Mas, tipo, falando do tema, eu não consegui ler o texto todo, mas essa questão do laço emocional, que é tido como tipo, um modelo de capitalismo para a galera lucrar, me lembrou muito do meu TCC que eu fiz, que foi basicamente eu falando sobre... basicamente estava falando por que eu não podia marcar minha leitura dentro do app do Goodreads e do Scoob. E basicamente no Scoob era porque não tinha ISSN nem ISBN, que são tipo direitos autorais, que você, para ter, você tem que comprar e ser uma obra original. Ou seja, no Scoob era porque tinha que ser comercial. No Goodreads você tem que colocar manualmente. Mas uma prática que tinha dentro do Goodreads e que o pessoal... e que depois eu fui ver e é uma trend no TikTok também, a galera simplesmente se une, gosta tanto de uma fanfic que se une junto com editoras para poder publicar o livro. Tipo, publicar no livro, na verdade, não, imprimir o livro. Vamos dizer assim, tinha uma fanfic muito famosa no fandom gay de One Direction. Eu sei que parece ali, pleonasmo, gente, mas a gente vai seguir aqui. Mas tinha uma que se chama Tyrese, e o pessoal, assim, e ela tinha simplesmente 600 páginas, ou era 700, alguma coisa assim. E o pessoal meio que se juntava em grupos para poder imprimir junto com uma gráfica, uma editora parceira. Esse foi o laço emocional, e eles, tipo, fizeram uma capa e tudo mais, e ficavam falando sobre isso dentro da plataforma do Goodreads. E no TikTok, depois, o pessoal começou a vender merchan de Tyrese, tipo blusa e chaveiro e tipo marca-páginas com coisas... E virou uma febre, tipo, é uma coisa que ainda existe no fandom de One Direction se você cavar bem fundo, que nem eu cavei. Mas é um laço emocional que criou de uma maneira que foi basicamente, entre aspas, o que... foram práticas que salvaram o fandom do One Direction durante aquele período ali de 2018 para cá. Porque entramos em atos, né? A banda não morreu. Entramos em atos para sempre. E estamos ali nessa situação. E aí foi o que as fãs tiveram para poder segurar.
foram as fanfictions, só que eles precisavam de mais coisas para poder estar ali. Inclusive, isso aconteceu também com o fandom de Percy Jackson, porque eu quero estar o fandom de Percy Jackson, porque a gente finalmente saiu da linha da amargura, viu, gente? Foi triste. Enquanto você entrava numa Riachuelo e tinha todos os mestres possíveis de Harry Potter, hoje, Percy Jackson, todos nós nos reunimos para poder conseguir personalizar a camisa de acampamento meio sangue, tá bom? Espada, todos esses merchandising você tinha que entrar em grupos do Facebook que te redirecionavam para fãs que faziam mercadorias de Percy Jackson para poder vender. E, inclusive, muitas das mercadorias de Percy Jackson oficiais que a gente tem hoje foi a própria Disney que deu uma garimpada nas redes sociais e falou assim, olha só, os fãs já fizeram isso. E a gente chegou até a fazer vela, viu, gente? Vela aromatizada do cheiro do bode que é amigo do Percy Jackson. Então é esse o fundo do poço que chegamos. Mas é esses detalhes que eu queria falar. De que cheiro tem um bode? Tipo... Eu não comprei, não, amiga, mas assim, porque tá. ele é um buscador, então supostamente ele era para ele ter cheiro de natureza. Ah, tá. Eu achei que era pra ele ter cheiro de bode. Daí alguém comprando uma vela com cheiro de bode, eu ia ficar, nossa. Eu espero que não. A tela da Rafaela tá congelada permanentemente, e aí tá muito engraçado falar sobre Percy Jackson nesse nível, nessa cara. Oi? O que aconteceu? Gente, eu tô procurando onde que tem Irritate Rivalry, eu não tô achando. Tem no Telegram. É que não tem nenhum streaming, tem piratão. Eu vou usar. Mas mande o link no nosso grupo. Eu vou mandar pra gente. Pra todo mundo ver, é necessário. Tá, pera, deixa eu. Eu sou tipo assim, lock-in, porque primeiro foi tipo Queen Hills, Conor McDavid, é o negócio do cheiro de bode. Eu preciso. Foram muitas informações, mas basicamente o que vocês estavam falando lá no início também sobre o K-pop. Que você tinha uma iniciativa dos fãs de ter um laço mais emocional, e os K-popers são maravilhosos para fazer uma relação parasocial. Eu caí nesse golpe, Jesus, para poder sair é uma tortura. Mas é basicamente isso, os fãs tomam a iniciativa de conseguir ter mais mesh, porque eles querem consumir mais daquele conteúdo, e aí depois passa uma empresa, a gente não tá gravando, então eu posso xingar, filha da puta. A gente tá gravando. Então pode colocar também que eu não me importo. Pode. O capitalismo, ele sempre está falhando. Mas eu me responsabilizo pelos meus atos. Mas, pois é, e aí passa a empresa, dá uma garimpada e pega todas as ideias de fãs. Inclusive, recentemente, não sei se vocês viram Percy Jackson, eu sou basicamente obcecada por Percy Jackson. Saiu a segunda temporada, e uma coisa que tinha acontecido desde a primeira temporada era os fãs fazerem podcasts ou filmarem as reações deles no YouTube sobre cada episódio que lançam, porque lançam um por semana e os 2 primeiros episódios de uma vez. O que a Disney fez nessa segunda temporada? Eles literalmente fizeram a série da Disney e fizeram um podcast oficial que sai como série na Disney e nas plataformas de streaming normal, que aí eles comentam cada episódio com, tipo, um elenco, uma parte do elenco, uma parte da produção, para explicar, tipo, os bastidores. Então, tipo, eles pegaram essas ideias dos fãs e eles estão ficando ricos, sem dar os créditos aos fãs que chegaram primeiro. Eu acho que isso diz muito sobre o texto, tipo, esse exemplo do Percy Jackson, porque é bem isso, tipo, cara, tudo que a gente faz está sendo extremamente observado, né, para ser incorporado dentro desse processo do que lucra, o que tipo de coisa eles podem produzir, assim, com base mesmo nas iniciativas relativamente espontâneas do fandom, né. O que ela vai falar daí, tipo, são... Primeiro, o caso de Harry Potter e depois de Arquivo X, mas é interessante antes que tem uma parte interessante que ela aplica um questionário em vários fãs. E essa parte eu achei extremamente interessante, assim, de ver, tipo, que tipo de práticas de leitura eles têm, como que eles estabelecem essas relações com as fanfics que eles estão lendo e com os autores, de certa forma, né? É bem engraçado que
Cara, eu fiz ok, a gente tá falando do negócio do Raps, né? De fazer, tipo, o Raps de fim de ano. E eu tô falando, cara, mas eu acho que o meu tá certo, porque eu nunca clico numa fanfic que não tenha isso. E deixo vários critérios, tipo assim, o que eu tenho, o que a fanfic tem que ter pra eu criar, pra eu clicar pela primeira vez. Então, eu acho que, de forma geral, é muito interessante a pesquisa que ela conduz questionário para ver como que as pessoas, o que elas consideram bom, o que elas consideram ruim, que tipo de critério elas têm. Ela não dá. Como ela fala, tipo, o questionário tinha 31 perguntas, então ela não vai falar de todas, né? Ela vai focar principalmente no que acontece quando as pessoas leem uma fanfic ruim. De novo, para reforçar que o que acontece é nada. Enquanto a fanfic boa, daí tem várias coisas que acontecem, daí tem um gráfico legal ali na. Aliás, que a maioria do pessoal lê no AO3. Isso é um achado interessante, assim, do questionário dela. Mas que enquanto as fanfics que foram gostadas, tipo, elas vão ter toda essa gama de relações possíveis, né, e de atos subsequentes, assim, então, tipo, levar, dar, tipo, positive rating, que seria kudos, né, no contextual 3, mas, tipo assim, follow the story, follow the author, deixar um comentário positivo, recomendar, ler mais do autor, tipo, uma fanfic que é boa, ela gera todo esse tipo de engajamento. Enquanto uma fanfic ruim, ao invés dela gerar um engajamento negativo, ela só gera uma ausência de engajamento, porque daí, dentro desse contrato social dos fãs, ninguém vai deixar um comentário negativo, ninguém vai, assim, recomendar negativamente, no sentido de não leiam essa merda, e outras coisas, né? Então, enfim, de forma geral, o gráfico o outro gráfico tinha várias coluninhas altas. What do fans do when they do not like a story? De forma interessante, 53% give it a chance. Então, mesmo negativo ainda positivo, eu não dou chance, gente. Eu saio imediatamente, assim. Se no primeiro parágrafo já tem uma coisa que eu não gosto, eu fico tipo, não. Mas, stop reading and find a new story. Os outros, todas as coisas que exigiriam tu realmente ter um comportamento que deixa claro que tu não gostou, zero. Ninguém disse que faz, ou se faz, não admitiu, mas acho que acredito que não, né? Então, isso reforça que dentro dessas comunidades ainda existe essa noção do apoio mútuo, ela ainda está muito presente, sabe? Porque mesmo daí as pessoas que enfatizaram o valor de uma crítica construtiva, né, mas que denotam um aspecto negativo na história, disseram que isso deveria ser reservado para um momento privado e talvez unicamente para a relação entre beta e autora. Então, não numa história que tu vai compartilhar publicamente, né? Tá, e daí do Harry Potter. Gente, eu vou ser totalmente honesta, já que chegou o último encontro do ano, a gente tá, tipo... eu já tive ataque de riso com 50 coisas diferentes. Eu tenho muito pouca paciência para quando começa, tipo assim, exemplos, estudo de caso. Eu gosto bem mais da parte teórica do que do estudo de caso. Então, mas enfim, Harry Potter in the Ever-Expanding Canon. Tipo, tem várias informações sobre a construção do canon de Harry Potter. Então, tipo, quais obras são parte da franquia, quem lucra mais com o quê, como que aconteceu toda essa parte de criação do universo, né? E como que tem até uma coisa, tipo, falas da J.K. Rowling sobre o Rony e a Hermione, que, tipo assim, ok, mas não ligamos muito. O que eu principal... pode falar, Liz. Uma coisa que eu lembrei também que vem da série do Bruxinho, gente, desculpa, eu tenho um grande problema agora com essa série por motivos das falas da autora, né? Mas já que a gente falou sobre laços afetivos, uma coisa que era bem clara no fandom de Harry Potter era que, tipo assim, você tinha 3 gerações. As gerações dos pais do Harry, a geração do Harry e a geração dos filhos do Harry. E, basicamente, a geração dos pais do Harry e dos filhos do Harry era tudo fandom, era tudo criado por fã, e a gente tinha criado, eu era fã, né? A gente tinha criado um laço de como funcionavam as coisas. E aí, tinha muito da situação, a coisa mais marcante da geração dos filhos do Harry era que o Scorpius e o filho do Harry, o Alvo, o Severo Potter, eles eram super amigos, melhores amigos, ride or die. Daí, do simplesmente nada,
o ano acho que era 2016 ou 2015, saiu Criança Amaldiçoada. E acho que era na mesma época que estava saindo a peça de Harry Potter. E você percebia que o quanto eles tinham pegado das ideias do fã e tentado ressignificar as coisas em Harry Potter e disse que eles tinham criado. Tipo assim, a relação do Scorpius com Alvos, de repente apareceu em Criança Amaldiçoada, que foi um livro que não foi a J.K. Rowling que escreveu, mas foi abençoado por ela depois. A peça de Harry Potter, que de repente apareceu uma Hermione negra depois de, tipo, meses do fandom comentando em todas as redes sociais sobre como fazia muito mais sentido a Hermione ser uma personagem racializada do que branca, pelas formas como ela sofria bullying e se destacava. Então, tipo assim, basicamente, eles saíram fazendo uma limpa na internet e falaram, os fãs gostam disso. E aí pegaram todas as ideias que eram do fandom e jogaram como se fosse deles e ainda comercializavam em cima. O que, na minha concepção, né, torna todos os discursos dela pior, né? Porque ela jogou isso dentro de causas que são transfóbicas, misóginas, né? Dentro daquela... Não sei o que acontece nessa cabeça dessa mulher. Não deu certo. Mas é isso. Não, aqui não apoiamos J.K. Rowling. Sim. Não, é muito doido. Pra falar a verdade, eu realmente não sabia que a peça não era dela. Eu achava que era também. Eu nunca tinha. Não sabia que não era. Não era, eu acho que quem dirigiu a peça foi a mesma pessoa que escreveu o livro e ela deu uma bênção. Rafa, pode falar. Eu acho interessante especificamente esse caso de Harry Potter, porque é bem, assim, não uma blueprint de como comercializar o estilo de ser fã, né? Tipo, acho que a primeira grande franquia que soube rentabilizar em todos os aspectos de ser fã, até superando Star Wars em alguns sentidos, porque no caso, teve parque de Harry Potter muito antes de ter coisa de Star Wars de parque, né, por exemplo, que é algo que gera muito lucro, levando em consideração que a Disney, tipo, 70% do lucro da Disney é com parque, assim, tipo, realmente faz muito sentido você fazer um parque de qualquer coisa. Mas eu acho interessante também, tipo, coisas, né, que a gente se arrepende. Eu tenho um saco no meu armário nesse momento de coisas que eu tenho de Harry Potter que eu quero dar pra alguém, porque eu não quero mais ter isso. E tá lá. E assim, é muito essa ideia, né? Essa relação de produtos que você tem de uma obra, porque ela faz sentido com você e você quer expressar isso da melhor forma possível, assim. A única coisa que eu não pretendo dar é a minha camisa de quadribol da Bulgária, sabe? Que eu acho muito confortável. Então eu vou continuar usando para dormir. Mas levando em consideração todo o contexto da obra, assim, desse capítulo, eu acho legal ela trazer o caso de Harry Potter também, porque ele acompanha esse processo de popularização das plataformas de consumo de fanfic. Alguns autores até, né, argumentam que Harry Potter foi responsável pela popularização de fanfic no Brasil também e tal, nos sites, né? Então, eu acho uma referência interessante, apesar de você não gostar de estudos de caso. Acho que nesse sentido até faz sentido para, tipo, contextualizar tudo que ela tá trazendo na teoria para a prática, assim. E eu não tinha visto aqui no texto, mas tu parou exatamente na parte que tá falando de Harry Potter e a criança amaldiçoada e da peça. Então, tipo, que tá aqui dizendo que foi realmente co-escrita pela J.K. Rowling, mas ela mais deu a bênção dela pro Jack Thorne e pro Johnny não sei das quantas. E eles tiraram da peça. Nossa, mas foi uma coisa assim, eles saíram mudando tudo, uma coisa assim. E basicamente ficou naquele hype de vamos ver, porque basicamente a maior parte dessa estrutura aqui foi criada pelos fãs antes, né, nas redes sociais, e agora ela vai meio que dar a benção e oficializar. E naquela época, tu ter um autor oficializando um fandom era uma coisa muito, muito importante. Na verdade, tem que ter uma discussão sobre... e agora eu parei de pensar isso, ia ser um ótimo... não, eu quero falar de estudo de caso, né, mas não, seria mais uma pesquisa de campo, no geral, que é tipo entender até que ponto é relevante um autor fazer do fandom canon para a comunidade dos fãs, né? Porque, tipo assim,
eu sou muito fã de Haikyuu, que é um anime dos meus de vôlei, bem gay. E eu queria. E tem gêmeos lá, que são gêmeos Mia, e eu só queria que me canonizassem qual é o tempo de diferença entre os dois gêmeos, porque eu sou gêmea e para mim é um dado muito importante. Isso eu queria canonizar. Eu queria canonizar quem que é o gêmeo mais velho, quem que é o gêmeo mais novo. Agora, eu não sei se eu gostaria que ele canonizasse, sei lá, que tal personagem tem um relacionamento por fora com uma mulher. Aí eu acho que não vale a pena, entendeu? Ou então com outro personagem que eu não chipo ele. Aí eu também acho que tá saindo dos limites. Então tem que ver qual é a relevância disso, qual é o peso pro Fënon e pro Kenon. Não, e é muito doido do processo de canonização, que daí... Porque nem o negócio do Dumbledore, tipo assim, se ou tu canoniza através do texto, ou tu não canoniza, né? Porque, tipo assim, tu jogar um tweet, tipo, não, fulano... E o Caco, sabe? Eu com teu tweet, sabe? Não tem... Não, realmente, é super interessante, assim, o que a gente considera, que tipo de autoridade a gente dá ao autor, que até fora do contexto do texto, a palavra... Tipo, o comentário dele é tão relevante, sabe? O pessoal tá tendo a discussão de Hidden Rivalry, né? Porque daí diz que no segundo livro eu acho que o Shane aparece com um rabinho, e das pessoas são tipo assim, gente, esse rabinho, não, desculpa, a gente vai ignorar que esse é o cânone. E, de novo, assim, e mesmo entrevistas que ela dá, de tipo, quem fez o que quando, o que tá em entrevista não... Sei lá, formas diferentes, como tu disse, né? De como os fãs percebem o que compõe o cânone, que tipo de autoridade e quanto vale para saber ou não saber, né? Tipo, porque querendo ou não, quanto mais a gente sabe, menos espaço a gente tem para mexer, explorar mesmo, tipo, ver que tipo de possibilidades são interessantes no nosso processo de produção de significado, tudo isso, né? E aí eu quero colocar duas situações aqui que eu acho que representam muito esse texto com relação ao cânone e ao Fënon, e como é que a gente tem essas culturas de laços emocionais com os nossos fandom, que é basicamente assim, não sei se vocês já leram um livro da Rainbow Rowell, que se chama Fangirl. Ela é basicamente, ela tem uma gêmea, só que ela ficou sendo a gêmea nerd, entre aspas, sem graças, que é uma sensação no mundo da fanfiction. Ela teria, tipo, como se fosse um live journal. E ela escreve fanfictions do Simon Snow, que é como se fosse um Harry Potter, só que mais gay. E aí tem todas essas discussões sobre o que é Fënon, o que é Canon, e quando ela tenta explicar para as pessoas ao redor dela sobre o que ela escreve e como isso tem relação, ela também tem que explicar outros aspectos da vida dela, tipo, por exemplo, o fato de ela chipar esses dois caras gays acaba fazendo com que ela tenha uma tendência também ver esse mesmo tipo de relacionamento em outras obras. E como ela se engaja em cada uma dessas obras e como toda a vivência dela entra dentro dessas obras, né? E a relação dela. E com relação ao rabinho, eu lembrei muito de All for the Game, Tudo pelo Jogo. All for the Game, assim, eu descobri agora que saiu uma segunda série que é para poder falar sobre o personagem francês traumatizado que foi para outra universidade. Então, tem o Jeremy e tem o John. O John é o francês que é traumatizado. Ele vai para essa nova universidade jogar o X, que é como se fosse um rock, uma cross. Ainda estamos nessa discussão aberta. E o Jeremy, assim, ele tem o cabelo escuro pra mulher que escreve All for the Game. Ele tinha o cabelo castanho ou era preto. E o Fënon todo nunca imaginou, chegou a tipo, pensar em uma possibilidade deste homem ter um cabelo escuro, porque ele era muito, como diz a expressão, putífero para ter um cabelo escuro. Segundo, eu estou fazendo quotes e máximas dentro do Fënon, era isso. E aí, o que a autora... Aí alguém falou com a autora sobre isso no Tumblr, tipo assim, olha, eu sei que você vai escrever esse segundo volume de All for the Game, mas é impossível que você me coloque um Jeremy que ele esteja de cabelo escuro. A gente não vai aceitar. E aí ela fez meio que uma mediação entre Fënon e Canon, que foi canonizar ele com o cabelo escuro, porém, quando ele encontra o Jan, ele já tinha pintado o cabelo dele de louro. Então ele para todos os efeitos, na cabeça dele, ele nasceu loiro. Então ela fez uma intermediação, que foi meio que, tipo, realmente entender o laço afetivo que o Fënon fez da imagem do cara, né, do personagem,
e tentar mediar ali o que funciona para ela, o que funciona para ele. Foi a primeira vez que eu vi uma autora realmente querer, além do Rick Riordan, ele o único homem possível. Eu vou dar a palavra para a Lívia, porque eu acho que ela vai falar uma coisa melhor do que eu acabei de falar. Na verdade, eu só ia contar uma curiosidade antes de voltar para o texto, mas isso da Nora, que é a autora de Alpha the Game, mudar muitas coisas do canon por conta do contato, né, que ela tem com os fãs, eu acho que é uma parte muito intrínseca do trabalho dela, porque eu entrei no fandom de Alpha the Game muito recentemente, e eu sou completamente obcecada pelo Jeremy e pelo Gian. Acho que eles que abriram portas para eu, por exemplo, me interessar por hockey, mesmo que não tenha absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mas, enfim, é muito curioso a relação que ela tem com os fãs, porque, por exemplo, eu soube que a primeira fanfic criada de Alpha the Game meio que canonizou a Cat e a... esqueci o nome dela, que são as lésbicas supremas, mães do Jean, basicamente, do Jean e do Jeremy, e elas estão nos livros oficiais, sabe? E eu não sei o quanto da fanfic foi. Ela pegou e colocou no livro, mas teve essa relação. E tem também, por exemplo, a questão dos dois personagens, que é o Dan, a Dan e o Matt. Que eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que, acho que lá no início, eles eram duas pessoas brancas. Eu fiquei muito chocada, porque em literalmente todas as fanarts que eu vi até então e que eu passei a consumir depois que eu comecei a ler, eles eram representados enquanto pessoas pretas. E aí, quando eu descobri que não, eu fiquei tipo, vamos ignorar essa informação e vamos continuar assumindo que sim, são duas pessoas pretas. E eu não sei, né, se realmente isso é verdade ou se foi uma fake news passada pelo fandom. Mas, enfim, eles são uma coisa. Eles são uma coisa. É muito curioso essa relação que ela tem, porque é uma relação bem próxima comparado a outros autores. E ela, de fato, leva muito em consideração o que o fandom tem a falar sobre a escrita. Ela também é bem presente nas redes sociais. Então, voltando para o texto, é isso, né? Do quanto que a internet ela também é um espaço que o fandom ele fica mais próximo dessas produções, então ele tem esse papel mais, como eu posso dizer, sem usar a palavra ativo, porque não necessariamente ele não era ativo, mas ele tá ali mais juntinho, mais próximo, né? Ana Luísa, pode falar. Isso sobre a internet manter o fandom próximo, né, da obra. O meu negócio com fanfic é observar como pessoas com deficiência se projetam, né? Como elas se colocam em fanfics, porque a gente tem muitos exemplos, nem tanto sobre deficiência física, mas especialmente sobre neurodivergência, em fanfic, em personagens que não são canonicamente neurodivergentes e que eles se tornam nas fanfics, né? Esse é o meu negócio, é por isso que eu tô aqui, na verdade. E sobre Heated Rivalry, tem acontecido isso com Shane, né? Porque tem um comentário antigo da Rachel Reed, que é a autora do livro, falando, não me lembro o que a pessoa falou, se ela perguntou se ele era autista ou se ele sabia que ele era autista, ele disse, e a Rachel respondeu, tipo, ele não sabe, mas eu sei. Tipo, ela não estava dizendo que ele era, ela tá dizendo, tipo, de certa forma, ela estava confirmando, mas não foi exatamente isso que ela disse. E aí fica aquela discussão do tipo, ele é mesmo, porque ele realmente, se tu observa o personagem, tanto no livro quanto na série, ele de fato tem maneirismos, assim, ele age como uma pessoa muito metódica, e isso pode ser lido como alguém que é autista. Só que, assim, até que ponto ela falar dessa forma meio ambígua, sabe, deixa uma margem para que as pessoas discutam, e isso se torna... Eu já li muita merda a respeito, honestamente, li muita besteira sobre isso. E eu fico pensando, tipo, o quanto que os autores não confirmarem ou negarem e ficarem sendo ambíguos a respeito de certas características, de certas condições dos personagens, não abre uma margem perigosa para algumas coisas. Eu acho que não sei, eu acho que é complexo mesmo, porque parece que daí que se houvesse uma intenção de construir essa representação, isso estaria explícito no texto.
E daí é engraçado que, não sei, né? Eu só tô supondo, mas é porque talvez faça sentido com a coisa que eu vou dizer depois, mas que daí existe também um processo diagnóstico das coisas que estão ali, e daí eu acho estranho caber o autor confirma, sabe, bateu o diagnóstico ou não, porque parece que a pessoa teve, se fosse uma coisa articulada, assim, para realmente, pô, essa representação importa e a gente quer fazer isso, talvez isso tivesse mais. O próprio processo diagnóstico talvez tivesse mais inscrito no texto, sabe? Então, eu acho que é complexo. O que rola também é que, tipo, o Shane, ele é só um jogador de hockey, né? Às vezes eu penso assim, ele tá só sendo um jogador de hockey, porque quem acompanha sabe que eles são malucos. Que eles fazem tudo sempre do mesmo jeito, sempre, que eles comem as mesmas coisas, que eles dormem no mesmo horário, e tipo assim, não, pra mim, no começo, pra mim, quando eu tive contato com esse objeto, né, pra mim ele só era mais um jogador de hockey neurótico. Só que depois eu começo a projetar certas coisas nele. Então eu acho que fica essa dúvida também, porque tem muito da cultura, e que as pessoas que estão vendo agora só pela série, por exemplo, e que não acompanham o esporte, elas não vão ver isso. Elas vão ver ele isoladamente, não ele inserido naquela cultura. Isso, pano pra manga, porque tu viu aquele tu viu a copypasta do middle finger to the rock establishment? Cara, toda vez que... Enfim, gente, pra quem não tá acompanhando a coisa, o personagem, tipo, russo, ele diz I love you pros colegas de time, e as pessoas, tipo, meu Deus, isso é um middle finger to the rock establishment, pra tornar aqueles homofóbicos desconfortável e tal. E é muito complexo, porque realmente a pessoa que chega em Hidden Rivalry sem conhecer rock cria coisas misteriosas, coisas bastante esquisitas saindo ali, assim. Mas eu acho que esse processo, assim, de neurodivergência dos personagens é muito complexo, né? De quanto... Mas não sei também se a autora confirmar quanto mudaria no sentido de quantas pessoas se sentem confortáveis para falar merda, sabe? Porque quem tem uma perspectiva meio estranha sobre isso vai continuar, talvez, tendo. Então, não sei também. Mas acho que é bem... Não sei. Só um comentário com relação a isso. Desse lado emocional de você querer mais representatividade nas fanfictions. Basicamente, eu li isso em algum lugar, gente, eu juro, foi num artigo científico muito bom, mas até eu lembrar que eu li muitos artigos essa semana, eu tô meio doida ainda das ideias, mas teve um artigo científico que estava falando que era basicamente o seguinte: quando a gente, geralmente que a gente produz no fandom é uma coisa que a gente sente que falta na obra em algum aspecto da nossa vida. Então, tipo assim, toda geração, ela tem uma causa que ela quer lutar para ela. E a nossa geração, basicamente, está sendo lutar pela inclusão e lutar pela preservação ambiental. Então, basicamente, a gente vai ver muitas fanfictions em que a gente vai querer não só ver aquele público tradicional que a gente vê nas telas, que é um público branco, elitizado, sabe? Cheio de privilégios. Então, a gente vai falar assim, pô, mas e se eu pegasse esse cara que eu gostei bastante e transformar ele em alguma pessoa que é muito mais próximo da minha realidade ou de quem eu gostaria de ser amigo? E aí essa pessoa pode virar uma pessoa trans, uma pessoa autista, uma pessoa neurodivergente, uma pessoa PCD, alguma coisa nesse significado, uma pessoa que luta pelas causas sociais também, se entrar dentro do arquétipo que a gente quer. Então também tem todas essas condições ali dentro. Tem acho que tem uma autora que é a Cassie, não sei das quantas. Ela não é autora, é autoria, desculpa. Usa-se pronome neutro aqui. Porque foi quem escreveu o Vermelho, Branco e Sangue Azul. E aí tinha até um debate na internet que é tipo assim, pô, o Alex, ele tem hiperatividade de TDAH, não é? Porque não é possível que ele não tenha. E aí ele pegou e falou assim, cara, claro que tem, porque ele é meu filho, eu tenho, então vai passar para ele. E aí pergunta, e o Henry, ele tem autismo? Ele fala, tem, assim, eu não tinha pensado nele ter, mas eu percebi que muitas pessoas que são autistas também encontraram nele algumas características que se identificam, mas a Nora, com certeza porque eu fiz ela dentro desse espectro. Então, tipo, tem algumas coisas que eles conseguem canalizar, mas são pouquíssimos autores que realmente chegam e falam assim, sim.
é tudo certo. Então, na maior parte do tempo, todos esses diagnósticos que a gente vê em fanfiction geralmente são pessoas que convivem com pessoas autistas ou que são... Não com pessoas autistas não, mas pessoas neurodivergentes no geral, ou que são neurodivergentes, e aí falam assim, vamos colocar alguma perspectiva mais próxima da gente. É também um desses modelos, eu acho que foi também num artigo sobre mediação de leitura que se fala que dentro do que a gente lê, do que a gente consome, que a gente produz, a gente sempre tenta trazer dentro de uma perspectiva de mundo próxima da gente e a gente devolve numa outra perspectiva que a gente tem sobre essa mesma qualidade. Não sei se eu me fiz entender, eu tô falando às vezes muito separada. Não, foi assim, desse que é realmente, tipo, é através que a escrita tem essa função de preencher lacunas, né, e tentar lutar por espaço e formas da gente se entender como sujeito mesmo, e de fato, as coisas que a gente não consegue articular, daí talvez em outras situações da vida real, a gente articula através da escrita de fanfic, né. Eu acho que, pessoal, normalmente a Nath põe um teto de 2 horas, o que significa que a gente tem um restinho para talvez focar nas conclusões, apesar de que, sendo bem sincera, as 2 conclusões já foram coisas que a gente discutiu até aqui, tá? Que são a primeira, que é a imposição da forma mercadoria sobre, basicamente, todos os tipos de produção de conteúdo, intensidades afetivas, emoções, compartilhamento de dados, a imposição da forma mercadoria sobre tudo que a gente está produzindo quando a gente está inserido na infraestrutura da plataforma. E daí, como isso afeta daí o entendimento que a gente é capaz de ter sobre a nossa prática de fanfic enquanto uma economia da dádiva. A outra conclusão dela é uma coisa bastante interessante, porque a gente nunca lê a palavra comunista numa coisa de fanfic, e aqui tem, né, que é sobre o modelo daí de realmente o que seria uma internet comunista, que é... Dela deu o exemplo da O3, na verdade, né, que realmente talvez a questão não tenha a ver com as formas de resistência, não tem tanto a ver com o conteúdo que a gente produz, mas... a lista de presença está lá em cima, deixa eu catar aqui, peraí. Não tem tanto a ver com o conteúdo que a gente produz, mas com a infraestrutura mesmo, e com a produção daí de infraestruturas alternativas. Então, saindo de certas plataformas e criando realmente nossos próprios espaços, sabe? Que eu acho que é um direcionamento interessante, assim, de que não só a nossa resistência está em termos de que tipo de histórias a gente escreve, mas os locais que a gente cria para congregar e fazer, e postar e compartilhar escritas e experiências, né? Então, acho que esses 2 são os pontos principais, assim, imposição da forma mercadoria e o que significaria uma infraestrutura de internet que nos permita realmente realizar essas ambições que o fandom tem de ser uma coisa resistente, né? No mais, daí tem os exemplos específicos, a gente falou um pouco do Harry Potter, né? E o segundo exemplo é de Arquivo X, que também é um caso interessante, porque tem toda essa... assim, a transição de uma coisa que era dos anos 90, meio... não para a internet necessariamente, mas para a internet como a gente entende a internet hoje, né? E daí passa por todas essas fases de organizações de fã dentro e fora das plataformas, assim, e ainda continua sendo um fandom que tá nesses espaços daí plataformizados. E é interessante que, cara, quando ela tá falando das plataformas, tem uma sessão que ela repete, tipo, it's bland. It's bland. 70 vezes, tipo assim, cara, isso é muito tedioso, essa página é uma merda, e ainda assim as pessoas estão ali esperando esse retorno, e o capital cultural que tem tu ser reconhecido pelo produtor daquela coisa, ou pelas pessoas que são responsáveis por curar, no sentido de curadoria, sabe? O espaço oficial daquela coisa na plataforma. Mesmo sendo uma coisa que, como ela disse, 65 mil vezes, it's bland, sabe? Mas ainda assim existe esse desejo de um reconhecimento e tal. E como que as pessoas também se policiam dentro desses espaços. E é aqui nessa sessão que ela vai falar do features that are highly representative of middle class traditions, né? Então, tipo,
bizarramente a educação e essa boa vontade uns com os outros, né, sendo um valor de classe média, assim, que também tem toda essa conexão da história do fandom de mídia como sendo uma atividade bastante classe média, né? Então, e até a relação que é possível ter com o capitalismo sendo essa relação desta classe bizarra que tem interesses muito conflituosos, sei lá. Pessoal, no todo, eu espero que... Se alguém tem outra seção do texto que gostaria de comentar, agora é a hora, assim, eu espero que tenha ficado, talvez, claro, os pontos principais. E para a gente continuar, talvez, batendo na tecla da internet comunista, pensando como que isso dá para a gente pensar com relação ao fanfic, sabe? Que eu acho que talvez seja uma das partes mais produtivas, assim. A parte de imposição da forma da mercadoria também me interessa bastante, né? Mas, não sei. Considerações finais, pessoal, se alguém tiver. Acho que de consideração final que a gente pode falar é basicamente esse texto resumiu toda a nossa vivência dentro de um fandom, né? É basicamente isso. Toda vez que a gente estava lendo, estava o tempo todo, a gente, inclusive, é um texto que a gente parou um tempão para poder, tipo, falar dos nossos casos, das nossas experiências, porque tudo era muito relacionado. E experiências, tipo assim, pô, se eu contar que eu sou fã mesmo de Percy Jackson desde 2013, daqui para cá, pô, já tem 10 anos que eu tô na vida de fã de tudo possível. Então, imagina falar de todas as obsessões e ter que ficar parando. E aí, toda vez que a gente para numa parte, a gente fala, cara, isso, eu já vivi isso. Isso aqui é muito real, isso aqui faz muito sentido. Então, acho que foi realmente uma comprovação de que a gente não é doida, como alegam as más línguas por sermos obcecadas por uma coisa. Basicamente, tá aqui comprovado, é ciência. Acontece esse laço emotivo e a gente realmente fica capturado por isso. Uma coisa assim que pode resumir mais é algum minuto do documentário da One Direction, This Is Us, que explica por que as fãs gritam quando estão indo pro show da One Direction, quando ouvem One Direction. Porque tem muita quantidade de endorfina ali e pelo prazer da gente de interagir um com o outro. Então, tá bom. De recomendação, então, fica o documentário da One Direction. Pessoal, se ninguém tiver mais nada, agradeço muito. Talvez, se tiver interesse, a gente tenha reunião de reposição. Se não, a gente encerra o ano por aqui. Mas aí a gente vai se falando no grupo para ver como é que vai ser. E se tiver alguém vendo no YouTube, muito obrigada por ter acompanhado até agora. A de reposição é quando? É só porque eu tenho um amigo Dia 19. Também. Dia 19, tá. Eu acho. E pessoas do YouTube, se a gente falar besteira, relevem. Eu sempre fico pensando a pessoa vendo depois, falando... sempre alguém, tipo assim, catch some stray, sabe, nas reuniões do NEP, que eu falo, foda-se fulano, daí agora Laís, foda-se fulano. Enfim, relevem, estamos entrevistando. Eu me responsabilizo por todos os meus atos de xingar quem foi necessário. É isso. Então tá, pessoal. Obrigada, boa noite, boa sexta-feira. Boa noite, pessoal. Tchau.